Uhum. Tudo certo? Willis, Gabi, estamos prontos? Boa noite. Vamos lá, então. Vamos lá. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós estamos iniciando hoje a nossa imersão Lucro com Leite. Nós teremos aí pela frente 3 dias de evento. A ideia de dividir o nosso conteúdo em 3 dias é para não ficar cansativo, né? Não ficar um tempo muito prolongado de evento. Então, nós vamos dividir o conteúdo em 3 dias. Eu espero que vocês estejam bastante animados para participar com a gente. E nós escolhemos esse tema, né, lucro com leite, porque nós sabemos que a situação do leite não foi fácil, não está fácil e não será fácil. Então, para que a gente consiga permanecer e ainda ter lucro com a atividade, é necessário que a gente aplique, né, algumas estratégias e algumas técnicas para continuar na atividade e fazer com que ela seja rentável. Beleza? Todo mundo me ouvindo bem? Vendo a minha tela? Algumas pessoas podem estar assistindo pelo celular, então é importante que vocês fixem a tela. Tem como é que eu vou dizer, um íconezinho aqui, parece um alfinete. Então, a gente clica nesse ícone, e aí ele fixa a tela do slide, que não fica mudando de tela para vocês, tá bom? Se alguém tiver alguma dificuldade aí para ouvir, alguma coisa assim, pode mandar aí no chat que a gente vai ajudando vocês. Então, sejam todos bem-vindos. Hoje é o nosso primeiro dia. Nós temos bastante conteúdo para conversar. Então, já vamos entrando aqui para a gente não atrasar. Certo? Vamos começar, então. Bom, o objetivo dessa imersão, né, desses 3 dias de conversa que a gente vai ter a partir de hoje, é mostrar para vocês quais são os pilares que são essenciais para ter lucro com leite e por que a gente tem uma grande oportunidade pela frente. Né? Como eu disse, existem algumas estratégias que a gente precisa aplicar para ter lucro com leite. Porque vocês, né, que estão aqui acompanhando, daqui a pouco eu vou querer saber um pouquinho mais, sabem melhor do que eu que as margens, né, da produção de leite elas são bastante apertadas. A gente precisa ser muito eficiente na nossa atividade para conseguir ter lucro. E se a gente não utilizar dessas estratégias, fica cada vez mais difícil a gente conseguir ter essa margem de lucro com a atividade. Porém, eu já adianto para vocês que nós temos uma oportunidade pela frente. E logo mais a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. Antes que a gente entre, né, no conteúdo em si, eu gostaria de saber quem são vocês, né, de onde vocês estão nos acompanhando, trabalham com leite diretamente ou não. Manda aí para a gente no chat, que a gente vai ter uma noção, né, de onde são as pessoas que a gente está conversando. Até porque, né, o nosso Brasil ele é muito extenso e a gente tem atividade leiteira em todos os cantos que a gente imaginar. Né? Então, manda aqui para a gente saber quem são vocês, de onde vocês estão nos acompanhando e se vocês trabalham diretamente com atividade leiteira, é produtor, é técnico. Vamos lá. Vai colocando aí para a gente, por favor. Se quiserem abrir o microfone também para falar, podem ficar à vontade. Já vi que tem alguns nomes aqui conhecidos. Produtor. André Luiz, produtor. Cruzeiro da Fortaleza. Qual estado que fica? Minas? Minas. Minas Gerais. Muito bom, seja bem-vindo. Quem mais? Cadê o pessoal? Coloca aí pra gente. Eu vi que tem bastante DDD de outros estados também.
Jaguaribe, Ceará. Muito bom. Temos alguns amigos lá do Ceará. Natanael, Rafael, como sempre, com a Jesuânia, gente. Muito bom. Jesuânia. Meu Laís, nome é Laís, sou aluno da Fundação Laís. Fundação Roger marcando Laís. presença. Daqui a pouco vou falar um pouquinho da fundação também. Ronaldo Reis, Partido Alferes, Rio de Janeiro. Muito bom. Jussara, Bahia. Bahia. Fartura, São Paulo. Técnico. Muito bom. Bom, Isso aí. temos um pouquinho de cada lugar aí, né? Se iniciando a produção leiteira, porém trabalho com laticínio desde pequeno. Pouso Alto, sul de Minas, bacana. Vizinho. Vocês são do Araguaia, Pará. Pará. Divisa Nova, Minas. Danilo, tudo bem? Danilo, grande Danilo. Paulo Roberto, produtor de Marabá. Marabá. Que bacana, muito bom. A gente fica muito feliz de saber que tem gente aí do Brasil inteiro acompanhando, né? Como eu disse, nós temos atividade leiteira em cada canto desse Brasil, né? Diferente de outras atividades que são mais regionalizadas. O leite, apesar de algumas dificuldades, né, em certas regiões, ele nos permite trabalhar aí no Brasil inteiro. Então, que legal, a gente fica muito feliz que vocês estejam aqui acompanhando, né? Espero que esses 3 dias possam agregar, né, e trazer conteúdo de valor para vocês, sejam produtores, sejam técnicos, né, ou estudantes que estejam atuando aí na área da produção leiteira. Então, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Nós vamos mostrar, né, falar um pouquinho para vocês de para quem que é essa aula, né, essas 3 aulas que nós vamos fazer ao longo desses 3 dias. O nosso conteúdo, especificamente, ele é para produtores de leite, né, seja ele familiar ou que tenha a partir de um funcionário. E também, especificamente, para gerentes de fazendas, porque nós falamos sobre gestão de propriedades leiteiras. Mas se você é técnico, né, se você é consultor, se você trabalha na área comercial ou se você é estudante, com certeza também tem assuntos aqui importantes para você, porque indiretamente você está ligado ao negócio leiteiro, à atividade leiteira também. Então, podem ficar todos aqui nessa aula, que eu tenho certeza que vai agregar muito para todo mundo, tá bom? E antes da gente entrar no conteúdo em si, vamos falar um pouquinho de nós, né? Quem somos nós? Por que nós estamos aqui falando com vocês sobre gestão de propriedades leiteiras, tá bom? Willis, quer começar? Pode ficar à vontade. Sim, mais uma vez, boa noite a todos. Pessoal, quem não me conhece, meu nome é Willis, eu sou zootecnista, já com mais de 10 anos de formado. Estou há mais de 30 anos envolvido com leite. Sou esposo da Leidiane, né? A gente tem essa empresa Leite em Foco, ela vai falar um pouquinho mais a respeito, mais à frente. O que eu posso falar? Atualmente, na verdade, eu sou técnico em agropecuária, formado em zootecnia também, e com especialização em administração de agronegócio. Trabalho atualmente em uma fazenda na região sul de Minas, Delfim Moreira, para quem não conhece, com a raça Girolando, e de 4 a 5 anos a gente introduziu um sistema de compost barn. Então, foi uma migração do sistema semi-intensivo, que é uma pasto com produtores aí entendem o que eu estou falando, a pasto com suplementação no coxo para um sistema confinado. Então, a ideia é a gente trazer todo esse conhecimento, essa mudança, todo esse aprendizado que a gente formou nesses anos e apresentar para vocês. Além disso, já trabalhei também com as principais raças de leite, que é o Jersey, né, o holandês, e atualmente com o Girolando, nos mais diversos também sistemas de produção, igual eu comentei com vocês hoje no Compost Barn, mas
Também já trabalhei a pasto, sistema rotacionado, um semi-intensivo e um sistema bem antigo, nem existe mais, não sei se algum de vocês já ouviram falar, chama Taistal. São umas baias onde as vacas permanecem amarradas, cada uma em seu local ali, na sua baia, durante o dia e são soltas para o piquete no final da tarde ou no final da ordem. Bom, isso aí, o Willis resumiu, né? São 30 anos trabalhando com leite, então tem que dar uma resumida na história. Senão fico o resto da noite falando de vaca aqui. Isso mesmo. Bom, eu sou a Leidiane, para quem não me conhece, eu sou esposa do Willis, né? Sou médica veterinária. Antes de ser veterinária, eu sou técnica agropecuária também. Hoje nós estamos aqui no sul de Minas, em Delfim Moreira, que é a cidade onde está localizada a fazenda que o Willis mencionou. Mas eu sou barbacenense, né? Sou da região próxima a Belo Horizonte, mineira também. E a gente se conheceu na faculdade, então eu vi que tem gente aí do Rio de Janeiro, nós estudamos lá na Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, para quem já ouviu falar. E de lá para cá, desde quando eu conheci o Willis, a gente sempre teve muitos planos juntos, né? Não só de família, mas também de negócios e de como a gente poderia levar essa nossa vontade, esse nosso propósito de melhorar a atividade leiteira para todos os produtores com quem a gente pudesse ter contato. Então, em 2018, eu comecei a trabalhar aqui em Delfim Moreira também numa escola técnica voltada para a bovinocultura leiteira chamada Fundação Roger. Inclusive, a gente tem alunos e ex-alunos aqui, então, oi, gente, tudo bem? Essa escola, ela abriu muitas portas, né, para mim e me colocou uma visão muito diferente do que eu tinha sobre a atividade leiteira. E, a partir daqui, a gente resolveu criar alguma forma onde a gente pudesse ter contato com produtores de leite e levar tanto a experiência quanto o conhecimento e aprendizados que a gente teve ao longo desse caminho para as pessoas que trabalham e atuam com atividade leiteira, principalmente aquelas que vivem da atividade. E ao longo desse caminho, a gente viu que o que faltava muito, e falta ainda, né, nas propriedades leiteiras, é a gestão. Então, a gente resolveu ir por esse caminho, assim surgiu o Leite em Foco, que hoje é uma empresa de consultoria em gestão de propriedades leiteiras, e dentro do Leite em Foco a gente criou alguns programas onde a gente poderia estar em contato direto com produtores de leite, técnicos da área. Então, foi aí que surgiu, né, toda essa ideia de transmitir para produtores de leite as nossas experiências com gestão de propriedades leiteiras. Hoje, né, o Willis atua aqui nessa fazenda, aqui em Delfim Moreira, então os dados, né, que eu divulguei e que eu vou mostrar para vocês aqui dentro dessa aula dessa fazenda. Então, tudo que a gente fala para vocês, eu considero isso muito importante, tudo que a gente fala é o que a gente aplica no nosso dia a dia, é o que a gente aplica na nossa rotina. Porque não faz sentido a gente transmitir algum tipo de conhecimento se a gente não tem experiência, né? Se a gente não implementa isso no nosso dia a dia. Tá? Então, aqui coloquei só uma imagem para vocês da fazenda, né, onde estamos eu, o Willis e a nossa filhinha, Maria Fernanda. Ela também nos acompanha aí sempre na rotina da propriedade. Então, juntando, né, propriedade leiteira com formação de alunos, de mão de obra para o leite, a gente decidiu levar tudo isso também para os produtores que a gente tem contato. Então, foi daí que surgiu o que nós vamos trazer para vocês aqui hoje. E como eu disse, né, os números não mentem. O que a gente mostra aqui para vocês são resultados reais, são os nossos números, né, os nossos indicadores do nosso dia a dia, com os quais nós estamos sempre trabalhando para buscar a melhoria, né, a perfeição. Óbvio que é difícil a gente atingir o ideal, mas a gente trabalha para alcançar resultados cada vez melhores. E nada melhor do que mostrar números, né? Quando a gente mostra os números, nós não estamos
dizendo o que a gente acha, a gente está mostrando o que acontece. Então, eu coloquei, né, eu divulguei nas mídias, enquanto a gente estava chamando vocês para participar dessa aula, alguns números, e esses aqui são alguns deles, né? Então, por exemplo, são números que nós temos da Fazenda, onde o Willis atua lá como gerente. Taxa de prenhez, 26%, taxa de vacas em lactação, 84,4%, intervalo entre partos de 14 meses, DEL médio de 172 dias, e a média anual de produção de 29,4 quilos por vaca dia. Aqui nós estamos falando de um rebanho 100% girolando, né, como eles comentou, atualmente confinado num sistema compost barn, né? Não foi sempre assim. Depois, para quem quiser saber um pouco mais da história, né, a gente pode contar sobre essa transição, mas não é o nosso foco aqui hoje. A ideia de trazer esses números é mostrar para vocês que é possível ter bons resultados, é difícil também, né? Mas o que a gente faz, qual é o nosso segredo, vamos dizer assim, a nossa rotina, para trazer esses números? Então, assim, algumas pessoas podem olhar e falar assim, mas isso aqui pode ser melhor. Esse dado aqui na minha propriedade é melhor. Ou então, conheço propriedades que têm resultados melhores. Perfeitamente, né? Como eu disse, nós temos muito espaço ainda para melhorar, e isso é muito bom, porque as oportunidades que a gente tem de melhorar é o que faz com que a gente não pare, é o que faz com que a gente sempre esteja buscando formas e estratégias para implementar na nossa rotina e melhorar cada vez mais os números. Por quê? Esses números, né, esses indicadores zootécnicos que nós estamos vendo aqui, eles resultam no nosso produto principal, que é o leite no tanque, né? Esse aqui é o resultado esperado de qualquer propriedade leiteira, leite no tanque. E dependendo do que nós temos aqui nesses indicadores, né, vamos dizer assim, os resultados de cada setor dentro da propriedade é o que vai determinar se a gente vai ter um resultado positivo no final do sistema produtivo, né, no final da cadeia, da linha produtiva, que é o leite no tanque, nós vamos ter um resultado positivo ou resultado negativo. Porque, no final das contas, o que importa é isso daqui, né, que é o que vai trazer o dinheiro para o bolso do produtor. Então, todos esses dados que eu mostrei para vocês aqui, de alguma forma, influenciam o leite no tanque, né? Por exemplo, se eu tenho um intervalo entre partos muito grande, o que isso impacta financeiramente para a minha propriedade? Quem coloca aí para a gente no chat? Isso eu citando, né, assim, um exemplo, mas a gente tem inúmeros que a gente pode citar. O que o intervalo entre partos muito grande resulta ou impacta financeiramente a minha propriedade? Vamos ver se o pessoal está tímido ou vai participar com a gente. Leide, só complementando Oi. essa imagem, esses dados, o mais importante é como você falou, né? Não tem. Eu gosto muito dessa frase, não existe receita de bolo. Então, lógico, a gente tem que procurar o nosso melhor sempre. Mas quem que é o meu comparativo? Sou eu mesmo. Meu intervalo entre partes é 14 meses, eu vou buscar os 3 meses, 12 meses. Então, assim, muito produtor se perde, às vezes, querendo acompanhar o vizinho, sendo que a realidade dentro da fazenda, para dentro da porteira, é outra, totalmente oposta. Então, a gente tem que viver a nossa realidade, independente do tamanho da propriedade. Igual eu citei para vocês, a propriedade que eu trabalho aqui são 170 e poucas vacas em lactação, um sistema de compost barn. Tá, mas e daí? Eu conheço produtor que tem 5, 10 vacas em lactação, tem números melhores que esse. Então, eu acho que o resultado
está muito para dentro da porteira. O que a gente quer trazer para vocês com esses dados reais, que se aí são dados, não sei se todos conhecem, o Rumino Score é um dado anual que eles pegam e vêm ranqueando as propriedades, mas é mostrar para vocês que o detalhe está dentro da porteira, ou seja, crise com leite, valor, preço baixo com leite, a gente está sofrendo com isso também. Mas nem por isso a gente deixa de trabalhar esses números. Já tem gente respondendo aí? Como que tá? Tem aqui, ó, o Danilo respondeu, aumento da CCS no tanque, isso mesmo, exatamente, né, quando a gente, quanto maior o intervalo, né, da lactação desse animal, a tendência é ir aumentando a CCS, né, quando esse animal demora muito para emprenhar, ela vai ficar mais dias em lactação, isso vai influenciar na qualidade, né? Resultado, leite no tanque, nós teremos uma qualidade mais baixa, e, consequentemente, para quem recebe, né, por qualidade também, isso já vai impactar o preço do leite. E diminui a grana, tem um comentário aí. Exatamente. É o que eu ia complementar aqui. Tem muitos produtores aqui, pelo que eu percebi. O que o produtor gosta? Qual que é a nossa função como gerente, nossa função como técnico e nossa função como produtor? Eu sempre falo, né, Leide? O produtor gosta muito de vaca, mas ele gosta muito de dinheiro. Com certeza. Então, não tem como a gente trabalhar um negócio que não tem retorno financeiro. É difícil? Muito difícil. É possível? É. Sempre tem gente ganhando dinheiro. Sempre. Sempre tem. Exatamente. Esses dados são interessantes também, né, Leite? Porque é uma consequência. A gente pegar essa taxa de prenhez, razoavelmente é uma taxa de prenhez boa. Então, são mais vacas prenhas, consequentemente, mais vacas parindo, e isso reflete nessa média anual de 29,4%. Que quem trabalha com girolando sabe muito bem que é bem difícil a gente conseguir uma média anual de 29 litros. Lógico, tem períodos do ano que passa de 30, 33, chega na casa de 34, 35, mas uma média de 29 é bem difícil. Mas então é um reflexo esse reflexo dentro da porteira. Então a gente tem que pensar em ser profissional dentro da porteira. Isso aí. A Laís comentou aqui também, ó. Um grande intervalo entre partos pode diminuir a produção das vacas. Exatamente. Então, no fim das contas, né, tudo isso aqui, como eles comentou, uma coisa está interligada à outra e tudo reflete no nosso resultado final, que é o leite no tanque. Que o Willis comentou, o produtor ele gosta de vaca, mas ele gosta de dinheiro, né? Porque se não pagar as contas não faz sentido. Então, isso aqui é importante para quê? Porque quando a gente avalia a saúde, né, do negócio, esses dados eles vão impactar diretamente as nossas decisões, certo? Alguém comentou alguma coisa? Tem um comentário aqui, peraí. Tiago, pior que eu acho é tratar de vaca por meses sem produção, exatamente. Exatamente. A gente tem que ser tipo um banco, né? A gente está enfiando dinheiro e não está tirando o dinheiro esperado, senão uma receita esperada, né, Tiago? Sem É bem isso mesmo. rentabilidade, né? Rentabilidade, isso aí. Isso. E aí que tá, né, Tiago? Porque quando a gente tem noção, quando a gente gerencia o nosso negócio, isso, uma situação como essa que você comentou, ficar tratando da vaca sem ter o retorno, nós temos formas, né, nós temos dados para a gente tomar decisões importantes. Será que eu mantenho essa vaca? Será que eu seco essa vaca? Mas eu só consigo fazer isso se eu tenho controle, né? Se eu tenho dados, se eu meço os dados, os indicadores da minha propriedade. Então, todos esses indicadores, né, no fim das contas, eles vão resultar aqui no leite no tanque, que é o que a gente espera no final do sistema produtivo, né? Bom, o que a gente viveu até aqui, né, até dia 16 de abril de 2024, e o que a gente espera para os próximos meses?
Nós vivemos uma situação, né, pegando aí o cenário do leite em 2023 para 2024, uma situação de crise, né, onde muitos produtores deixaram a atividade. Então, tem um dado até interessante, essa semana, como eu comentei para vocês, eu trabalho numa escola técnica, né, e uma das minhas funções é organizar o estágio dos alunos. E aí eu estava lá, né, organizando as pastas e os convênios que a gente tem, e aí eu observei uma coisa interessante, né, que condiz com esse dado que eu estou trazendo para vocês. 6 das, acho que umas 30, né, 6 dessas propriedades fecharam. Né, a gente não tem mais o convênio porque as propriedades realmente fecharam as portas, as porteiras venderam tudo, liquidaram ali o rebanho e tudo mais. Então, isso é uma triste realidade que nós ainda estamos enfrentando. Então, o cenário foi de crise, né? Iniciamos o ano ainda com um cenário de altas importações, o que impacta o preço para o produtor. Alguns estados, inclusive Minas Gerais, estão fazendo aí alguns movimentos para parar, né, barrar essas importações. Não só isso, mas essa é uma das reivindicações das pessoas envolvidas com o leite. Então, esse foi o cenário que a gente entrou em 2024, né? Importações altas, mas com uma oferta baixa do produto, muitos produtores deixaram, e até agora o que a gente tem observado é um leve aumento no preço do leite, né? Conta para a gente aí no chat qual foi o último preço que vocês receberam no leite agora, mês passado. Só para a gente ter uma noção, né, da variação aí dos estados, né? Porque a gente tem gente aqui do Brasil inteiro, então é bacana. Porque às vezes eu posto lá, o pessoal que acompanha a gente no Instagram, eu sempre coloco lá quando sai o preço CPEA, né? Que aqui para a gente, na nossa região, alguns laticínios, inclusive que a gente entrega, eles consideram CPEA mais qualidade. E aí eu vejo muitos produtores comentando que não é atrelado ao CPEA, né, não recebe qualidade, é muito abaixo até da média Brasil, então isso é uma coisa bem preocupante, né? O Euler 1,90, Xavier colocou aqui 1,90, hein? qual que é o seu estado mesmo? Fala aqui pra gente, por favor. Vai. 1,90. Recebemos 2,44 no meio oeste de Santa Catarina. 1,90 Bahia. Natanael Jesuânia 60 para 1,90. O Euler aqui de Delfim, 1,90. Ana Santos, 1,80. Falei, seu áudio está desligado. Tava Ah, tá assim. dando uma olhadinha aqui. Venceslau Braz, 2,25. Carlos Leite. Então, olha só como que aqui Como que na eu... micro-região aqui, como que varia os preços, né? Bastante diferente. Exatamente. Até R$ agora, acho que reais. Santa Catarina foi o que deu maior preço. Você recebe qualidade também, Eduarda? Com certeza, né? Para chegar nesse preço aí. 2,44. Isso aí, 2,33 Zé Lucas. Aqui em Isso. Então, Delfim. o que a gente tem observado, né? Pode ir mandando aí que a gente vai falando. Foi um aumento, assim, nessa faixa aí de 30 centavos, né? De janeiro para cá. Isso aí, 2,44 lá respondeu, que recebe sim. CPP, CPP. né? Que é o CBT e o CCS. Isso, 2,30, isso mesmo. Região 2,30 médio. Então, assim, o que nos preocupa, né, é você pensar em uma atividade que a gente sabe que os custos não são baixos e o produtor receber 1,80. Então, e aí? Né? Fecha a conta? Dá? A gente precisa ser cada vez mais eficiente, né, reduzir ao máximo o nosso custo de produção, e a gente vai falar sobre isso aqui mais para frente, sobre essa questão de redução de custo. A gente não controla mercado, mas a gente tem estratégias da porteira para dentro para reduzir custo, porque
pensa numa margem apertada, é o leite, né? A gente trabalha com centavos, cada centavo conta e faz total diferença para a gente. E o que a gente espera para os próximos meses? Algumas pessoas aí podem ser bastante ligadas em mercado do leite, né? Mercado futuro. Mas a tendência é que a gente entre agora numa... Acho que mudou alguma coisa na tela aí para vocês. Mudou. Mudou? Só para... Apareceu um... O Na minha, pelo menos... Fernando, se puder, ele compartilhou sem querer a tela. Ah, tá. Ah, sim. Se puder interromper, por favor, o compartilhamento, que eu acho que mudou aqui para o pessoal. Olha lá, o Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, quanto que foi? R$ 2. R$ 2. Isso. Em torno de R$ 2. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, peraí. Mas vamos esperar, né, essa questão dos estados. Eu sei que Minas Gerais já tá, teve o evento, né, o Minas Grita pelo Leite, região sul também acredito que está bastante envolvido aí com o decreto. São Paulo, que eu acredito que tá, não sei se o pessoal de São Paulo pode me ajudar aí, mas acho que está quieto ainda, né, não teve nenhum posicionamento do governo a respeito. Mas vamos esperar que mais estados aí se envolvam, né, nessa questão aí da importação. Sim, Thiago ó, Franklin, 1,80 no Pará. 1,80 no Pará. Isso, então tá variando aí nessa faixa mesmo. Isso, e é o Thiago que tocou num assunto bem legal, que tem a questão do volume também, né? Sim, entra, né, na bonificação. Sim. A gente sabe que alguns laticínios não têm essa tabela, né, de bonificação, então a gente não vai entrar no mérito da questão nisso aqui hoje, mas também é uma questão que às vezes dificulta um pouco, né, para o produtor. Já está sendo tratado. Eu acompanhei, eu vi que tem algumas notícias falando que Santa Catarina também, o pessoal está se movimentando aí para... Maurício é de Estado de São Paulo, Maurício? Maurício Bergamo, isso? Sim. Já está sendo tratado assim. Perfeito. Espero que sim, que São Paulo é um estado muito produtor, então vai interferir muito na decisão aí. Isso. Então, o que a gente espera, né, para os próximos meses? Nós estamos vivenciando esse cenário onde algumas representatividades, né, do setor estão buscando, junto ao governo e às autoridades, essas interferências, né, para que, por exemplo, a importação tenha maiores taxações ou que seja barrado de alguma forma. Isso é uma das coisas, né? Mas, como eu sempre comento, a gente precisa contar, a gente precisa brigar pelo que interfere no nosso setor, mas não apenas isso, né? A gente precisa cuidar do que está da porteira para dentro, porque se a gente ficar esperando só o governo também, nós vamos ficar sentados, né? E vai ser cada vez mais difícil. A tendência, então, para os próximos meses, nós estamos entrando em uma época onde a gente chama de entre-safra, né? Época seca do ano. Então, o leite, não só o leite, mas especificamente da nossa atividade, nós temos esse efeito de sazonalidade. A época seca do ano, nós temos uma menor oferta do produto. Na época das águas, né, das chuvas, a gente tem uma maior oferta. Então, se a oferta é maior, consequentemente, o preço cai. Se a oferta é menor, a tendência é que o preço aumente. Então, pensando nesse raciocínio, a tendência é que para os próximos meses nós tenhamos uma elevação no preço do leite, né? Porque a gente tem uma menor oferta. Somado a isso, né, não só a questão da sazonalidade, nós temos uma oferta ainda mais reduzida, pensando naquele número de produtores que deixaram a atividade. Então, esses produtores que saíram, venderam animais, fecharam as porteiras, perdão, eles limitaram ainda mais a oferta do produto. Então, faltando o produto no mercado, a tendência é que o leite, o preço ao produtor aumente.
É claro que se a gente tiver esse auxílio aí de dificultar as importações para o nosso país. Mas, ainda assim, né, a gente continua com uma situação de margem estreita. Produção de leite, a margem é estreita, vai continuar sendo, né? Eu queria muito falar para vocês aqui que a tendência é melhorar, que o leite vai chegar lá naqueles patamares que chegou na pandemia, né? Eu queria dar essa notícia para vocês, mas se eu fizesse isso, eu estaria mentindo. Então, se eu não posso dar essa boa notícia, né, de falar que o leite vai chegar a R$4, o que eu posso dizer para vocês é que nós temos as estratégias, né, corretas para aplicar dentro da nossa propriedade e fazer com que a nossa margem aumente um pouco, para que a gente consiga ter mais lucro com a atividade leiteira. E aí, pensando nisso, né, na questão de uma oferta reduzida, de um aumento no preço do leite e de uma possibilidade de aumentar a margem de lucro a cada litro de leite, né, nós temos uma oportunidade pela frente. Mas, como aproveitar essa oportunidade? Né? Alguém comentou ali, se eu aumentar a produção, chega a R$2. Como que eu posso aproveitar essa oportunidade de oferta reduzida e aumento de preço de leite? Eu preciso entender, né? Eu preciso saber o que eu estou fazendo para que eu possa atuar nos pontos corretos, né? Que eu utilize as estratégias corretas para aproveitar esse momento aí que a gente está entrando agora. Então, eu trouxe essa frase aqui para vocês, que é uma frase né, dos maiores investidores aí de todos os tempos, que eu gosto bastante, que ele diz assim: o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então, quando você não sabe o que você está fazendo, né, quando você não tem planejamento, quando você não toma atitude, né, não toma decisões baseadas em dados, em fatos, aí que mora o risco. Né? Porque, às vezes, não está no momento de investir e você investe, às vezes está no momento de fazer um caixinha e você gasta esse dinheiro em outras coisas que não seriam necessárias, às vezes está no momento de investir e você não investe. Para isso, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. Só o Fernando ainda está compartilhando a tela dele. Se você puder, Fernando, parar o compartilhamento, que está aparecendo aqui para todo mundo, tá bom? Se você ia precisar de ajuda, só comunicar a gente aqui no chat, eu ou a Gabi, que a gente te ajuda. Isso. E aí, como que a gente faz, então, para aproveitar essa oportunidade? Sendo mais eficiente, né? Utilizando um método, né? Um passo a passo para gerenciar a sua propriedade, independente dela ter 10 vacas ou 1.000 vacas, independente de você ter um funcionário ou ter 50 funcionários. O método, ele é sempre o mesmo. O que muda é a proporção. Porque sem gestão, a chance de você conseguir aumentar a sua margem de lucro será completamente anulada. A gestão, ela faz toda a diferença para qualquer negócio, inclusive a propriedade leiteira. E, primeiramente, né, se eu estou dizendo para vocês que a gente precisa ser mais eficiente na gestão, o que eu não posso fazer? O que eu não devo fazer? E aí agora, né, isso aqui é um momento de reflexão para os produtores de leite que estão aqui. Você que é técnico ou estudante, mentaliza aí um produtor de leite que você conhece. O que eu não devo fazer? Eu não devo não coletar dados, ou seja, eu preciso anotar todos os dias todas as informações. Não anotar é um erro muito grave, porque eu deixo de construir um histórico da minha propriedade e eu deixo de ter dados que vão me ajudar a tomar as decisões que eu falei para vocês aqui agora, que precisam ser baseadas em dados e fatos, né? Oi. Tem um comentário aqui do Maurício, ele concordando com você, dizendo que a falta de gestão é o maior problema da nossa região para tomadas de decisão.
Isso, a gente vê, assim, pelas conversas e pesquisas que a gente já tem realizado já há um bom tempo com produtores, a gente vê que essa é uma falta de todas as regiões, assim, do Brasil inteiro, a gente tem essa deficiência nas propriedades. Então, isso dá mais vontade ainda na gente, né, de levar à frente esses conteúdos, esses conhecimentos, porque a gente sabe a necessidade, a importância e a diferença que faz para o negócio, né? Para quem tem funcionários, você não deve ser o chefão, né? Você não pode ser mais aquele chefe, aquele cara turrão que está lá só, eu mando, você obedece, né? Você está aqui porque eu te pago seu salário, é obrigação sua fazer. Isso não existe mais. A gente vai comentar um pouquinho daqui para, né, um pouquinho mais para frente, mas se você for o chefão, você vai ficar sem funcionário. Sinto muito te informar, tá? Não posso não ter rotina, né? A fazenda de leite é rotina. Rotina. Todo dia, mesma coisa. A vaca gosta de padrão. Pode, assim, é batata. Se saiu alguma coisa da rotina, da atividade, isso vai interferir na produção dos animais. Então, hoje eu tiro leite 6 horas. Amanhã, nossa, amanhã não deu, eu cheguei atrasado, vou tirar leite 8 horas. Não pode. Tem que ter rotina. A gente precisa começar a ser profissional, assim, a tratar a atividade leiteira como um negócio, como uma empresa. Pode falar. Comentar que vaca é igual nosso avô, né? É sistemático. Se tem um animal sistemático, é a vaca de leite. Ela gosta, eu falei, igual nosso avô, gosta da cadeira ali no mesmo lugarzinho, de tomar café naquela canequinha, de assistir o mesmo programa todo dia. E vaca é igualzinho, não tire vaca da rotina. Não tire. Isso. Tem um comentário, não tem, Gabi? Tem. O Enio comentou, a atividade tornou-se tão complexa que sem assessoria está É impossível. impossível. Sim, realmente, está muito difícil, né? Porque, assim, não é mais aquela atividade fundo de quintal que a gente sabia que tinha antigamente, né? Igual eles falou de vô. Antigamente, né, os nossos avós tinham lá 2 vaquinhas no quintal, tirava o leite, tratava da família e vendia o excedente ali para os vizinhos. Não é isso mais, né? A gente precisa enxergar a atividade leiteira como uma empresa. E virou uma empresa mesmo, independente do tamanho, né? O produtor de leite, ele é o empresário, né? A gente precisa ter essa visão. Se você contrata, você paga imposto, é uma empresa. É uma empresa assim como outra qualquer, tá? Você não pode tomar decisões erradas nas crises. E quando que a gente toma decisão errada? Quando eu não tenho dados, quando eu não tenho fatos que me ajudam a entender a minha situação para tomar as decisões. Então, vejam que uma coisa está atrelada à outra aqui. Se eu não anoto, se eu não tenho controle, se eu não tenho gestão, eu tomo decisões erradas e isso vai virando uma bola de neve, né? A situação vai ficando cada vez pior. Tem um exemplo que a gente sempre usa, e eu gosto muito desse exemplo, porque acontece, assim, na maioria das propriedades, momento de crise, né? Fechei o mês lá e eu vejo que não vou ter dinheiro para pagar as contas. Qual que é a primeira coisa, qual que é o primeiro lugar que a maioria das pessoas mexe? Vamos ver quem vai acertar. Primeiro que falar aí, vamos ver se vai acertar. Eu tiro de onde? Não tem dinheiro para fechar o mês, não vou conseguir pagar as contas. Qual que é o primeiro lugar que as pessoas mexem? Comida. Exatamente. Tiro comida da boca da vaca. Isso aí, ração, E farelo, aí, foi aí. se eu tiro comida da boca da vaca, onde que eu estou influenciando? Leite no tanque, que é o nosso resultado final, que é o que traz dinheiro para a fazenda. Se eu estou em crise, tirei da comida, né? Tirei da boca da vaca, a produção de leite cai, o que cai junto? A minha receita. Então, olha só como é difícil, né? Assim, se a gente não tiver cabeça no lugar, não tiver dados para tomar as decisões, a gente toma decisão errada. E aí a situação vai piorando, vai virando uma bola de neve. E junto a isso também, eu tenho crises quando eu não faço planejamento. Porque se eu não me planejo, se eu não penso, né, se eu não tenho uma visão de
médio, longo prazo, a tendência é que eu tome decisões erradas, porque a crise ela vai só se agravando, tá? O Danilo comentou, cai a receita, taxa de preguiça e por aí vai, e a situação vai só piorando, né? Hoje existem várias ferramentas de gestão que ajudam no planejamento, exatamente, com certeza. Nós vamos trazer algumas delas aqui. CUD, a falta de levantamento do que acontece dentro da propriedade, aliada à falta de gestão e conhecimento dentro da propriedade, está levando muitas propriedades a abandonarem a atividade. Exatamente. Falou tudo aí, Rudy. Você, como técnico, trouxe para a gente o que é a realidade, né, da grande maioria aí. Tem que ter reserva de emergência. Quantas propriedades vocês conhecem, né, agora é o momento sinceridade, quantas propriedades vocês conhecem que tem reserva de emergência? Com certeza deveria ter, né? Deveria, mas perdão. É difícil, né? É uma ou outra só que a gente encontra aí que tem. Então, isso aqui é o que a gente não deve fazer, tá? E o que a gente tem que fazer, então? A gente precisa aplicar os 3 pilares que eu vou mostrar para vocês ao longo dessas aulas. Claro, é o que eu digo, o Willis falou aí, não existe receita de bolo, você aplica de acordo com a sua realidade, mas o que a gente vai trazer para vocês é aplicável para qualquer propriedade de leite, tá? Maurício comentou aqui, Leite, que planejamento do rebanho leiteiro poucos fazem. Exatamente, Maurício. Exatamente esse ponto. Na verdade, eu falo nós porque eu me considero como produtor de leite também. A gente acostumou há muito tempo reclamar só do preço do leite. Mas se a gente fizer uma pesquisa, poucos fazem, sabem do custo de produção, quanto custa produzir um litro de leite. Tem um planejamento anual onde eu posso tirar no momento de crise, vamos dizer assim. Poucos fazem. Você falou tudo, planejamento de rebanho leiteiro, poucos fazem. E é um dos poucos empreendimentos que não faz planejamento e nem custo de produção. Exatamente. Infelizmente, né? O que a gente quer é mudar essa realidade. Então, começando hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o primeiro pilar, né? São 3. Então, o primeiro pilar que a gente vai trazer aqui para vocês é a formação de equipes de alto desempenho. E quando eu falo equipes de alto desempenho, às vezes pode vir, né, na minha cabeça assim, nossa, mas isso aqui só serve para a fazenda que tem 30 funcionários. Não, né? Pode ser você e mais um. Às vezes até só você, né? Às vezes você é o operador, tem hora que você é o gerente, tem hora que você é o dono, mas é necessário para qualquer negócio ter gestão de pessoas. E para que a gente tenha resultados iguais àqueles lá que eu mostrei para vocês, a gente precisa de pessoas, de gestão de pessoas. Eu sempre comento, o pessoal que já acompanha a gente mais tempinho já vai saber o que eu estou falando. Mais importante do que entender de vacas é entender de pessoas. Porque não adianta nada se eu tiver a melhor vaca, o rebanho mais top de linha, de genética, de produção, de tudo, se eu não tenho as pessoas que cuidam dessas vacas, que ordenham essas vacas, que alimentam essas vacas, enfim, né, que estão diretamente relacionados com os animais. Então, donos e gerentes de fazenda precisam entender mais de pessoas do que de vacas, tá bom? E aí, a gente trabalha uma sigla interessante, que é o CCR na gestão de pessoas. O que é isso? Eu vou trazer para vocês aqui, que são 3 palavrinhas que eu considero muito importantes na gestão de pessoas. A primeira delas é capacitação. Não adianta nada eu ter pessoas e não capacitá-las para executar as atividades, os processos dentro do meu negócio. Então, não posso ficar segurando conhecimento, não. Eu preciso transmitir o conhecimento, ensinar, capacitar as pessoas para que elas se tornem cada vez mais mestres, né, no que elas fazem. E isso, né, não consigo trazer tudo agora para vocês e falar, porque tem coisas muito mais aprofundadas envolvidas. Mas quando eu
capacita as pessoas, elas se sentem mais valorizadas. E isso é um dos pontos que aumentam o engajamento dos funcionários. Eu tenho muito problema com mão de obra, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso aqui. Beleza, não é só você, né? Esse problema é um problema geral de todos os produtores de leite. Mas o que nós estamos fazendo para mudar isso, né, dentro da nossa propriedade? O que a gente está fazendo para fazer com que essa mão de obra queira ficar? Faça o que tem que fazer porque ela quer fazer, né? Então, a capacitação é uma das coisas que eu preciso, né, uma das estratégias que eu preciso utilizar para fazer com que essa mão de obra permaneça e faça o que tem que ser feito e bem feito. Leite. Oi. Até é legal, pegando um link aqui do comentário do Rudy, ele colocou aqui que muitas propriedades investirem em ordenha robotizada sem avaliar o tamanho do comprometimento das finanças. Isso está levando essas propriedades a extrema dificuldade financeira. É exatamente isso. Ordenha robotizada não é a com um exemplo, não é a salvação da lavoura para a falta de mão de obra, pessoal. E Investimento alto, ninguém consegue fazer hoje. E até mesmo as propriedades mais automatizadas precisam de pessoas, né? Sim. Né? Até o robô precisa de alguém que faça manutenção dele. Então, no fim das contas, pessoas é o que faz o negócio dar certo ou não, porque sem a mão de obra eu não consigo sair do lugar. Então, a capacitação é uma das estratégias mais importantes na formação de equipes de alto desempenho. A segunda estratégia que o pessoal que está aí, que é técnico, né, vai poder me ajudar com isso aqui, eu vejo que é uma falha muito grande da maioria, assim, das propriedades leiteiras, é a falha na comunicação das pessoas. Tem muita rádio peão, né, dentro da propriedade. A comunicação não é clara o suficiente, as pessoas não têm a cultura, o hábito de falar abertamente. E aí essa comunicação aqui, ela acaba gerando um comprometimento muito grande no rendimento do trabalho. Porque se a gente tem falha na comunicação, a gente tem desempenho afetado. Então, o pessoal que está aí, que vai a campo, pode me ajudar com isso, porque eu vejo que isso é um problema assim, de muitas propriedades leiteiras. Comunicação e, por último, reconhecimento. Então, está aí o CCR, né? Capacitação, comunicação e reconhecimento. O reconhecimento é um fator importante, porque muitas vezes, quando a gente contrata uma pessoa, a gente é levado a pensar que o que é mais importante para ela é o salário, né, cair na conta no final do mês. Mas muitas vezes não é. O salário, ele é nada mais do que a nossa obrigação como empregador, né, um salário justo. Mas o reconhecimento, né, a valorização dessa pessoa, dessa mão de obra, muitas vezes é o que gera a motivação. E uma pessoa motivada, né, um funcionário motivado, ele se torna um funcionário mais engajado. Então, o reconhecimento, ele é importante, ele falta muitas vezes também. Eu vejo que, lembra que eu coloquei lá o que a gente não pode ser, né? Não pode ser o chefão. E normalmente o chefão é o que não reconhece, é o que não valoriza o funcionário. É aquele que pensa que, eu estou pagando seu salário, então você não faz mais que a sua obrigação. E não é assim que a gente deve tratar as pessoas, porque a mão de obra está cada vez mais escassa, então a gente precisa ter estratégias e formas para manter essa mão de obra com a gente. A pessoa, ela precisa querer ficar, ela não querer sair do meu negócio, porque se ela sair do meu, ela vai para outro, e, né, ela vai sair do leite, vai para outros negócios, e a tendência é cada vez mais dificultar a questão da mão de obra. Tem um comentário? Tem, do Maurício, ele está concordando com você que a comunicação é um dos grandes problemas deles lá também, que é feita de maneira errada. Isso. Felizmente, Maurício, nós temos algumas estratégias, né, para facilitar e melhorar essa comunicação. Eu vou citar algumas delas aqui um pouquinho mais para frente. Só para eu saber, né, de quem está aqui com a gente e é produtor ou é técnico também, né, e está aí direcionado
diretamente ligado a algumas propriedades, qual que é a maior dificuldade de vocês com a mão de obra? Coloca aí para a gente, por favor. Desculpa. É não ter a mão de obra, é a comunicação, é manter essa mão de obra, o que que é? Fernando levantou a mão, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Fernando, você quer falar ou foi sem querer? O Eno comentou aqui que não tem mão de tem. obra. Cada vez mais escassa, né? Em qualquer lugar do país. O que mais? O que vocês consideram aí que é uma dificuldade com a mão de obra? Pessoal que está aí na região Nordeste e Norte, como é que é aí para vocês a mão de obra? O RUD, que é o técnico, né? Qualificação e exigência da atividade funcionar. 7 dias. Exatamente. Esse é uma das pedras no sapato, né? Do sistema. Sim. É de domingo a domingo, né? Não tem sol, não tem chuva, isso aí é Comprometimento com o negócio, isso aí. Sim. O que mais? Alguém tinha levantado a mão, se quiser abrir o microfone, pode abrir, tá? Falta de interesse de jovens pelo setor. Maurício é de São Paulo, né? Sim. Levantar a mão. Oi? Pode. Josley Bastos levantou a mão, se quiser abrir o microfone, pode abrir, tá? Josley, sim. Sou do Nordeste, como você perguntou aí. Aqui a nossa maior dificuldade é conseguir mão de obra também. E manter, inclusive, entendeu? Sim. Inclusive, eu estou recente agora com um novo funcionário, está completando um ano. Para mim conseguir ele foi um sacrifício. Eu fiquei 6 meses sem funcionário até conseguir um. Entendeu? Sim. Uhum. Mesma dificuldade. É complicado achar funcionário para pôr no lugar, na verdade, entendeu? Exato, que tem esse comprometimento, né, com a propriedade. E justamente. Obrigado. Nada, obrigado pela sua participação aí. Realmente é uma dificuldade geral, né, assim, da grande maioria das propriedades. Inclusive alguém aqui, acho que foi o Maurício, comentou dos jovens, né? A gente tem observado isso cada vez mais. Os mais velhos que estão atuando na atividade estão parando, né? Estão se aposentando, e os mais novos a gente não consegue manter. Então a gente tem um abismo bastante grande aí entre manter esse funcionário chegar na propriedade e a gente conseguir manter por todas as dificuldades que o leite tem, né? Fernando, pode falar. Bem, pessoal, sou de Santos Expeditos, interior de São Paulo, tá? Vocês estão me ouvindo? Sim, estão sim. Tá. Então, eu tenho uma leitaria, nós temos na base aí de 35 a 40 vacas sempre em lactação, e a nossa maior dificuldade realmente aqui é a mão de obra. Nossa mão de obra na nossa região é uma mão de obra envelhecida. Eu tenho uma média lá de funcionário de 50 anos, tá? E sendo que os jovens que a gente trouxe para aprender é muito difícil, porque realmente é um serviço desgastante. E olha que eu faço um sistema lá que todo o pessoal tem um domingo de folga, né? E uma folga um domingo por mês e folga no sábado, né? Então, pelo menos um domingo a pessoa passa com a família e um sábado, né? E mesmo assim, é muito grande. Quando você fala em trabalhar em retiro, né? Como os antigos usam esse termo, você não consegue. E os jovens, pode esquecer, infelizmente. Tá? É uma dificuldade muito grande aqui na nossa região, pelo que eu estou vendo no Brasil todo, né? Sim, infelizmente é uma dificuldade mesmo geral, né?
Como eu comentei aqui, né, a gente precisa utilizar dessas estratégias, igual você falou aí, esquemas de folga, né, pagar o salário, o máximo salário que o nosso negócio permite, que seja justo, né, para tentar reter essa mão de obra, mas realmente é preocupante, né? E aí, quando esses funcionários de 50 anos se aposentarem, como é que nós vamos fazer, né? É uma dificuldade mesmo de todas as regiões do nosso país. Bom, então a gente vê que, assim, a dificuldade é tanto em manter essa mão de obra, né, tanto quanto conseguir que as pessoas venham para o campo, porque o leite é isso que a gente falou, né, de domingo a domingo, e não tem nada que possa impedir o leite de funcionar todos os dias. Até então é assim que é, né, e não tem nada que mude isso por enquanto. Mas o que a gente pode fazer, então? A gente pode lançar a mão de algumas técnicas e ferramentas para começar a mudar, né, assim, um pouco a cultura e começar a mudar a mentalidade dessas pessoas, principalmente das que já estão com a gente, para que a gente não perca essas pessoas, e tentar mostrar para as pessoas que esses jovens, principalmente, que a gente quer trazer para o nosso negócio, que o leite, apesar das dificuldades, né, que a gente citou aqui, é uma atividade boa para se trabalhar. Eu não sei quanto gira, né, em torno o salário aí na região de vocês, mas aqui para a gente, a maioria das fazendas está pagando salário em torno de 2.300, 2.500, até 2.800 eu já vi, porque praticamente todo dia eu recebo vaga de emprego para divulgar para o pessoal. Então, salário de ordenador, né? Então, assim, tem uma boa remuneração, mas existe essa dificuldade de trabalhar de sol a sol, de chuva, né, qualquer dia da semana, e às vezes também tem a dificuldade, assim, de que muitas propriedades ainda não fazem uma gestão de pessoas adequadamente, e às vezes isso acaba afastando a mão de obra também, né. Eu citei aqui para vocês só algumas das ferramentas que a gente pode utilizar, obviamente eu não consigo aprofundar nelas, né, porque senão a gente vai estender muito tempo, mas nós temos os painéis de tarefa, que são formas que a gente planeja melhor as atividades que serão executadas, para que as pessoas saibam, né, qual será a rotina de trabalho delas, para não ficar aquele negócio bagunçado. A gente tem o método de CLT, que é um método de capacitação da mão de obra. Como eu disse para vocês, isso aumenta o engajamento dos funcionários quando a gente capacita, porque a gente valoriza e a gente delega responsabilidades. Então, isso interfere diretamente no engajamento, na motivação dessas pessoas. A gente pode definir também plano de cargos e salários, independente se a sua propriedade é pequena ou grande, já falei isso, mas vale a pena reforçar, porque isso aqui dá uma visão de futuro, né? Dá uma segurança a mais para o funcionário. Então, essas são algumas das muitas ferramentas que a gente pode utilizar. Depois, né, se vocês tiverem interesse, a gente pode marcar outros momentos para aprofundar um pouco mais em cada uma delas. Mas, basicamente, né, eu queria mostrar para vocês até aqui que o primeiro pilar é a formação de equipes, né? São as pessoas que a gente precisa ter no negócio para garantir que ele tenha sucesso e que a gente consiga aumentar o nosso lucro com a atividade, certo? Então, bom, nós chegamos, né, como eu já havia comentado, a gente está se programando para fazer o conteúdo em 1 hora, para não ficar muito exaustivo, e a gente vai dividir esse conteúdo. Então, hoje, nós mostramos para vocês que nós temos um cenário de dificuldade, mas, apesar disso, a gente tem oportunidade para aumentar nosso lucro, pensando no cenário dos próximos meses, e nós vamos aproveitar essa oportunidade se a gente conseguir aplicar os 3 pilares que nós vamos trazer para vocês. E hoje nós apresentamos o primeiro pilar, que são as pessoas, a formação de equipes de alto desempenho. Amanhã nós vamos falar sobre o outro pilar e no terceiro dia vamos falar sobre o outro, certo?
Gostaria de deixar esse momentinho agora para vocês, né? Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário a ser feito, pode ficar à vontade, pode falar no chat ou abrir o microfone, tá bom? Que a gente tem aí alguns minutinhos para comentários e dúvidas que possam ter surgido. No mais, né, eu já agradeço, aproveito para agradecer a vocês a participação nesse primeiro dia. Acho que já deu para perceber que a gente vai ter muita coisa para trocar aqui. Então, já deixo, né, já adianto para vocês que coloquem na agenda aí para participar com a gente amanhã no mesmo horário, tá bom? Se alguém tiver pergunta, pode mandar, por favor. Josley levantou a mão? Pode abrir o microfone, pessoal. Se tiver alguma dúvida, podem ficar à vontade. Não sei se apareceu só para mim aqui. Acho que ele já estava. Já estava, né? É Daquela... Tá. Bom, é bacana também, né? Depois que a gente encerrar aqui, a gente tá lá no WhatsApp, tá no Instagram. Contem pra gente, né? Como é que foi para vocês esse primeiro dia, se o conteúdo, né, foi bacana, se a gente tá trazendo aí coisas diferentes para vocês. Se foi muito rápido, se foi muito devagar, traga esse feedback para a gente, que é importante para a gente fazer o melhor, né, amanhã e no terceiro dia também, tá bom? Depois eu vou mandar um formulário também, aí quem puder responder para a gente, dando feedback, falando se ficou alguma questão. Quem tiver interesse também em certificado, é importante responder lá para a gente também. Isso aí. Isso. A Gabi não se apresentou no começo, mas a Gabi faz parte do nosso time, né, Gabi? Quer falar aí? Só para o pessoal. Boa noite, gente. Meu nome é Ana Gabriele, sou técnica em agropecuária, sou estudante de medicina veterinária e estou na parte do marketing aqui da Leite em Foco e estou disponível para quem precisar. Isso aí. Bom, o Maurício comentou aqui, parabéns pela iniciativa de vocês, obrigado, Maurício. Penso que será muito importante esse ciclo de relacionamento, com certeza. Acho que a gente tem que unir, né, as nossas forças e nossa experiência para manter a nossa atividade e não deixar que as pessoas desistam dela, né? Pessoal, só para completar essa aula de hoje, eu não falei na apresentação para não ficar muito extensa. Quando eu formei em zootecnia, eu fui contratado para fazer nutrição dos animais, que era a minha área de atuação, né? Aconteceram algumas mudanças na propriedade. 2 anos após essa função, eu fui chamado para ser o gestor. Então, assim, mudou minha vida totalmente. Eu garanto para vocês que eu não estava preparado no momento para ser um gerente de uma propriedade que tinha cerca de 15, 16 funcionários com 25, 30 anos de casa. Foi, assim, uma experiência única na minha vida. A gente conversou bastante, né, Leide? Foram várias noites sem dormir. O que eu posso resumir para vocês? Falando de pessoas na aula de hoje. O negócio começou a dar certo quando eu tirei o foco dos animais e o meu foco passou a ser as pessoas. Porque a gente somos totalmente dependentes de pessoas, não tem como. Não tem como. O Rudy comentou aí de ordenha robotizada, vagão forrageiro, são ferramentas que auxiliam, sim, mas somos totalmente dependentes de pessoas. Mão de obra está difícil demais. Qualquer lugar, a gente viu aí o depoimento de várias regiões do país, aí aqui para nós não é diferente. E olha que a gente tem uma escola técnica aqui do lado formando técnicos para o mercado de trabalho. Então, eu acredito muito que tudo começa da gente. Tudo começa daqui de dentro. Do gerente, do proprietário. Tudo sai daqui. E dá certo. Teve comentário aqui? Maurício? Maurício é médico veterinário. Está há mais de 30 anos também no setor de pecuária do leite. Então, tem uma bagagem grande aí para compartilhar com a gente também, Maurício. Mais alguém? Isso aí. Para nós técnicos, nunca deixe de se atualizar, buscando sempre novas informações. Faz mais de 6 anos que eu fiz uma pós pela Reagro.
Isso, Exatamente. exatamente. A atualização ela é importante porque nós estamos, né, a produção, as ferramentas, as técnicas, elas mudam, né, se atualizam e a gente precisa acompanhar, né, senão a gente fica para trás. E o produtor está carente também, né, Ruth? Teve um comentário, um dos primeiros aí, falando dessa evolução, né, que eles precisam muito de técnicos, de consultores. Isso mesmo. Pessoal, se ninguém tiver mais perguntas, a gente encerra por aqui, né, o primeiro dia, então a gente agradece muito, né, de coração vocês por terem acompanhado a gente até aqui. Eu espero que amanhã estejamos todos juntos aqui de novo às 7 horas. Se tiver qualquer dúvida, se tiver sugestões, quiser dar um feedback, né, pode mandar mensagem para a gente está lá no WhatsApp, no Instagram, a gente responde pessoalmente cada mensagem, tá? E, se Deus quiser, amanhã estaremos de volta com o segundo pilar aí a ser implementado para aumentar a lucratividade com a atividade leiteira. Beleza? Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, pessoal. Até amanhã, se Deus Um quiser. abraço. Fique com Boa Deus. noite, pessoal. Boa noite. Até amanhã.